Hoje nós vamos falar sobre a Libras, a língua brasileira de sinais. Entende-se como língua brasileira de sinais a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico, de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil, ou seja, das comunidades surdas. A Libras foi sancionada no dia 24 de abril de 2002 pela Lei 10.436, onde foi realmente reconhecida como língua. A Libras é uma língua de sinais visual e espacial. Visual porque é recebida através da visão e tem um espaço onde acontecem os sinais. A língua portuguesa é oral auditiva, então, por bem, se percebe que as duas são línguas totalmente diferentes. A língua de sinais é baseada nas experiências visuais das comunidades surdas, mediante as interações culturais surdas. Então, a partir do convívio da cultura dos surdos, é que se criou sinais em comum, onde foi se propagando, à medida que se tornou uma língua, e não apenas uma linguagem, como algumas pessoas falam. No português, nós temos como produção e expressão facial a questão da fala, a garganta, o ar que sai vindo dos pulmões, e nós temos a recepção dos ouvidos. Enquanto na Libras nós temos a produção e expressão facial, que são os músculos, as mãos, os braços e o próprio rosto, que de acordo com a expressão é que vai ser vindo o sinal, é que o surdo vai entender. E na Libras nós temos a recepção visual. Então, o olho é o receptor de todos os sinais. O olho é receptor de todas as informações provenientes da língua de sinais. Então, nós temos como circuito de comunicação dos ouvintes, a boca, as ideias e os ouvidos. Então, quando a gente vai analisar isso, é bem diferente do que a gente tem com a Libras, que o circuito de comunicação já é manual e visual. A língua de sinais não tem marcação de gênero, enquanto que na língua portuguesa o gênero é marcado a ponto de ser redundante. Então, para a gente fazer um sinal, muitas vezes não é necessário dizer se é homem, se é mulher, se eu vou falar de menino ou se eu vou falar de menina. O importante é o próprio sinal. Não existe tanto essa marca de gênero, porque isso é irrelevante para Libras. A língua de sinais atribui um valor gramatical às expressões faciais. Então, por isso que ao fazer um sinal, ao realizar um sinal, não se trata simplesmente onde posicionar a mão ou que movimento fazer, mas de expressar o sentimento, porque essa expressão facial ela é relevante no que diz respeito ao sinal. Tendo como essa imagem que eu coloquei aqui, então, aí é o sinal de tristeza, de triste, mas observe a expressão facial dele. Não teria sentido ele fazer o sinal, a imagem do sinal, se ele não tivesse com a expressão realmente de tristeza, se ele tivesse com a expressão de alegria. Então, a expressão facial não seria condizente com o sinal realizado. Por isso, é necessário que o sinal seja condizente com a expressão facial do momento. Aqui nós temos o circuito de comunicação dos surdos, que é exatamente as mãos e os olhos, e as ideias e informações que são passadas, através das mãos e recebidas através dos olhares. Quem já analisou alguma redação de um surdo pode perceber que o surdo escreve totalmente diferente de uma pessoa que detém toda a língua portuguesa. Por quê? Porque ele tem um jeito surdo de escrever. O que é isso, Ludenir? Ele tem um jeito surdo de escrever? Gente, na língua de sinais nós não temos algumas coisas que nós temos na língua portuguesa.
Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais. E na língua de sinais, algumas dessas classes gramaticais não existem, sendo um exemplo, né, o artigo, preposição, conjunção, né, de diversos pronomes. Não tem isso para o surdo, não tem isso na língua de sinais. Então é lógico que se não tem na língua deles, eles também não têm costume de ver ou escrever daquela maneira. Então aqui eu trouxe pra gente ver um exemplo de uma redaçãozinha normal. Meu nome é Mel, sou surda e moro sozinha com minha mãe em uma floresta linda perto da floresta, uma casa linda perto da floresta. Isso seria escrito por uma pessoa normal, mas para um surdo, uma escrita dessa é diferente. Vamos ver como seria se um surdo estivesse escrevendo essa mesma informação. Percebam, meu nome Mel, morar com mãe, casa linda, perto, floresta. Então o surdo só vai escrever da maneira que ele conhece o sinal. Então essa é a forma que é organizada mentalmente para o surdo, onde ele sabe o sinal, ele faz o sinal e escreve da mesma maneira. Então geralmente todas as redações, tudo que vocês verem os alunos surdos de vocês escrevendo, eles não vão escrever com diversas classes gramaticais. E o verbo sempre é conjugado, não tem conjugação de verbo. Ele sempre vai estar no infinitivo. Então sempre vai ser gostar, eu fazer, eu gostar, eu amar. Então o surdo ele não tem essa preocupação, ele não conjuga verbo, porque isso é algo próprio da língua dele. Então nós, como educadores, temos que de certa forma nos adequar ao jeito de escrever do surdo. Esse outro exemplo, na floresta existem muitos animais, flores e frutas que vivem muito felizes. Nessa floresta também vivem o lobo mau e o caçador. De uma maneira surda de escrever, nós diríamos que um surdo escreveria da seguinte maneira: floresta ter muitos animais, flores, frutas, muito feliz aqui. Floresta também viver lobo mau, caçador. Então a gente percebe que o que eu quis trazer hoje foi que o jeito surdo, né, é diferente, a escrita surda é diferente. E também na Libras nós temos a variação dialetal. Assim como no português, cada região tem jeitos de falar diferentes, palavras diferentes. Em Libras também encontramos isso. Aqui eu trouxe uma imagem de macaxeira, mandioca e aipim, sendo a mesma coisa, mas que dependendo da região tem vários nomes diferentes. Em Libras eu trouxe o exemplo de mais, tem 3 exemplos de mais e cada um é usado em um contexto diferente, um exemplo diferente. Então assim também é uma variação regional da Libras. E a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma ótima tarde. Tchau!